Olá, 30 de novembro de 2018, as principais notícias, 30 de outubro de 2018, as principais notícias desta terça-feira, agora aqui na TV Difusora. Enem 2018, estudantes aceleram as revisões para as provas que já começam neste domingo. Mais de 40 bairros da capital vão ficar sem água nesta terça-feira. Rodoviários e empresários participam de audiência do Ministério Público do Trabalho. E no estúdio nós vamos falar sobre a política econômica do governo Bolsonaro e sobre um seminário que acontece hoje e vai tratar dos desafios e conquistas de crianças e adolescentes com deficiência. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Um ótimo dia aos amigos aí em Caxias, em Bacabal, Balsas, Pedreiras. Você em Barra do Corda ligado na nossa programação. Nosso obrigado pela preferência de audiência. Nós vamos já girar com os nossos repórteres e trazer as principais informações do dia para você. O presidente eleito Jair Bolsonaro começa hoje uma fase de transição do governo que começa no mês de janeiro. Hoje, cerca de 15 pessoas devem ser nomeadas para esse governo de transição. A equipe do Bom Dia Maranhão também tem uma tarefa a partir desta terça-feira. Nós vamos fazer uma série de entrevistas com especialistas para tentar traçar prováveis cenários para o que vem por aí. Claro que nós não estamos falando de futurologia, mas projetando o que será o Brasil a partir de informações do novo presidente, de seus apoiadores, também de alguns ministros já anunciados. Nós faremos isso a partir de hoje aqui no Bom Dia Maranhão. E o primeiro assunto do dia é economia. No segundo bloco, eu estarei entrevistando aqui o economista Felipe de Holanda, que é presidente do IMESC, que é conselheiro do Conselho Federal de Economia. E a gente vai, a partir das falas, inclusive, já do ministro anunciado da pasta, fazer uma análise do que deve ser o Brasil a partir do ano que vem, como será esse final de ano, já que, inclusive, uma das tarefas aí, já o próprio presidente Michel Temer falou sobre a possibilidade de aprovar ainda esse ano a reforma da Previdência. Não vai ser fácil, não, mas a gente vai fazer essa análise para você aqui no Bom Dia, a partir de hoje, em várias áreas, com vários temas. São 7 horas e mais 3 minutos, 7 horas e 3 minutos, se você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Está chegando a hora do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2018. Mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos em todo o país. Essa semana, eles estão na reta final das revisões para o concurso. Aqui no Maranhão, cerca de 70% dos inscritos já visualizaram um cartão de inscrição na internet. Domingo, acontece a primeira etapa. A menos de uma semana do Exame Nacional do Ensino Médio, o André está mais focado do que nunca nos estudos. A intenção dele é terminar o conteúdo até o fim dessa semana. Tem muito conteúdo para rever ainda e estão dobrando agora os conteúdos que eu estou revendo. Estou vendo cada vez mais. Às vezes eu vou à biblioteca para ter acesso à internet dos demais conteúdos que estão acesso online. E às vezes eu também volto para o curso para assistir o horário da noite para ter um reforço a mais no conteúdo. Nessa reta final, os estudantes precisam ainda controlar a ansiedade. É o que tem tentado fazer a Luanda. Esse ano, principalmente, eu tenho percebido no curso que muitas pessoas sofrem com isso. E, principalmente durante as semanas, né? As pessoas, às vezes, choram, fica nervoso, não consegue, trava mesmo, não consegue conversar. E é um ponto que tem que ser muito trabalhado nos estudantes, principalmente nessa semana. A primeira etapa do Enem ocorre no próximo domingo, dia 4. A segunda etapa no domingo seguinte, dia 11. Essa turma é predominantemente formada por jovens, mas nós encontramos também Dona Regina, que parou de estudar há muitos anos, mas agora ela resolveu correr atrás de um sonho antigo. Me casei, tive filhos e aí não pude estudar. Agora, como está tudo formado, eu vou fazer a minha parte agora. Este curso pré-vestibular ocorre nas dependências do Sesc Deodoro. São 3 turmas com 95 alunos cada. Para ter acesso às aulas, os estudantes precisam ter vindo de escola pública e possuir renda familiar mensal de até 3 salários. Uma maneira de garantir que todos tenham chances iguais de poder ingressar na Universidade Federal. É um ano de estudo, né, focado nas disciplinas exigidas nesses 2 processos, como eu já havia falado, e nós, como os orientadores, educadores, damos sempre um suporte para que todo esse processo de ensino-aprendizado seja realizado da melhor forma possível. O momento é decisivo. Por isso, a professora de literatura dá dicas importantes para quem quer se sair bem nas provas. Se você se preparou, não vai aparecer ali alguma coisa que você não viu. Uma coisa diferente, porque é muito da realidade do que foi visto em sala e da realidade do nosso contexto social.
Então, digo muito, mantenha a calma e tente por exemplo, tente descansar um pouco antes da prova. Alguns alunos, eles perderam aquele ritmo de sono. Eu digo, tente dormir. Eu sei que é difícil, mas uma média de 6 a 8 horas de sono também é uma dica legal. Descansar agora essa semana, a reta final, né? Inclusive a questão do equilíbrio emocional na hora da prova faz toda a diferença. Durante a semana a gente vai voltar a falar sobre dicas para o Enem, dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Confira agora o nosso giro de notícias. Diversos bairros de São Luís vão ficar sem abastecimento de água hoje, de 8 da manhã às 2 da tarde, para a parada programada do Sistema Italuís. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, informa que será feita a execução de serviços de manutenção elétrica na subestação principal. O sistema voltará à operação normal logo após o término das manutenções e o abastecimento deverá ser retomado progressivamente. Alunos do curso de Química pediram a abertura de processo administrativo contra o estudante Marcos Leite Silveira Júnior por incitar violência e extermínio da população LGBTQI no Maranhão, especialmente motivado pela intolerância política associada ao período eleitoral. Em nota, a Universidade Federal do Maranhão repudia a conduta repulsiva do aluno e informa que o comportamento do acadêmico vem sendo acompanhado por declarações de cunho racista, homofóbico e machista dentro e fora das dependências do campus da UFMA. Hoje, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e Coletivo da Assessoria Jurídica Popular e Feminista vão ao Ministério Público protocolar representação criminal contra Marcos Leite Silveira Júnior. O governo do estado, por meio da Polícia Militar do Maranhão, realiza hoje a solenidade da maior formatura da história da corporação. São 1.200 policiais militares da capital e interior que serão habilitados no curso de nivelamento técnico profissional na formação de soldados 2018. O aumento do efetivo da Polícia Militar faz parte da reestruturação do sistema de segurança pública no Maranhão. Já está comigo aqui Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, vamos começar falando sobre essa questão de 11 quilos de maconha prensada, que foram apreendidos, mais de 11 quilos, né? Pela operação aí, Sobrevivência em Área Rural. Foi lá no João Paulo? Essa foi lá no João Paulo, lá perto da Rua da Cerâmica. Essa rua fica bem próximo lá da 2ª Delegacia do bairro do João Paulo. E os policiais receberam uma informação de que haviam 2 homens armados lá em uma moto. E ao se deslocarem para verificar a denúncia, os 2 homens acabaram fugindo. Só que o garupa, que estava com aquela sacola lá, aquela sacola azul, ele acabou dispensando a sacola. E aí, dentro da sacola, a polícia acabou encontrando quase 12 quilos de maconha prensada. É possível que eles estivessem lá esperando a pessoa a quem eles iam fazer a entrega. É lá mesmo nesse setor, Adalberto, onde a polícia na semana passada apreendeu aquelas fichas lá de filiação de uma organização criminosa, né? Lá foi bem próximo aí desse setor onde os policiais acabaram encontrando. Ninguém foi preso, né? Mas vai ser aberta uma investigação e através dessa investigação a polícia vai tentar identificar aí os autores do crime e as pessoas que estavam lá, provavelmente para fazer a entrega aí dessa droga. Silvão, nós temos um caso aqui lamentável lá no município de Coelho Neto. A informação inicial é que dois adolescentes estavam brincando, mas aí um deles acabou se ferindo gravemente, quer dizer, está numa situação bastante complicada em relação à saúde por conta do que teria iniciado ali como uma brincadeira, não é? Já a informação do hospital que ele faleceu, já o garoto de 12 anos, né? Essa informação já foi confirmada pelo hospital. Ele teve o pulmão perfurado, né? Em função de uma brincadeira. No princípio era uma brincadeira, 2 adolescentes de 14 começou a levantar o outro, né, para jogar. Um de 14 anos. Isso, de 14 e um de 12, E aí nesse negócio aí, a criança, o de 12 acabou caindo, né, e teve escoriações pelo corpo e acabou tendo o pulmão perfurado. Ele diz, o adolescente de 14, que foi ouvido ontem lá na delegacia, isso foi em Coelho Neto, a delegacia regional é lá de Caxias, para onde o caso foi encaminhado. Ele diz que, na verdade, no momento da brincadeira, o menor teria caído, escorregou da mão dele quando ele tentava levantar o menor. Já a acusação da família da vítima, do garoto de 12 anos, dizem que eles afirmam, né, de que o adolescente de 14 anos teria atirado, jogou de forma proposital o outro menino no chão, que teria provocado essa lesão, que infelizmente acabou resultando em morte. Foi aberto um inquérito, né, e o inquérito vai apurar. O adolescente foi ouvido, o adolescente de 14 anos foi ouvido e depois liberado juntamente com a família. Que situação lamentável. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você e bom dia a todos.
São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11, você ligado aqui na Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão. Olha, nós vamos agora a participação do repórter Eduardo Ericeira. Ele está no bairro do Turu, onde motoristas estariam desrespeitando a sinalização de trânsito, complicando a vida de motoristas que tentavam sair do bairro em uma das vias mais movimentadas ali da região. E agora pela manhã nós já temos lá a presença dos homens da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Situação bastante complicada, eu inclusive presenciei várias vezes, inclusive no horário da noite, as pessoas fazendo o retorno ali em local proibido, entrando numa via ali que é proibida, pegando uma contramão, numa via dessa que é importante de acesso ao bairro. O trânsito fica mais complicado se o motorista não respeitar, não é, a sinalização. O Eduardo está no local e tem mais detalhes para a gente. Oi, Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Você tocou num ponto importante, Adalberto. De repente, na parte da noite, caso os agentes da SMTT não estivessem aqui, na parte da noite, poderia estar acontecendo de fato essa infração que a gente sabe quando não há fiscalização, aí facilita, acaba não coibindo essas infrações por parte dos motoristas, nesse caso, como a gente está falando sobre trânsito. Mas, Adalberto, a gente fez uma reportagem nesse exato ponto aqui, há cerca de 4 meses atrás, mais ou menos, mostramos aqui essa problemática na TV Difusora e acho que por conta disso até foi um incentivo para que os agentes da SMTT, a gente percebe aqui a presença de 4 agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, inclusive já estão aqui com as anotações nas mãos, caso alguma pessoa pratique alguma irregularidade, mas o que acontecia muito, Adalberto, a pessoa vinha aqui pela Avenida São Luís Rei de França e acabava entrando na Rua 8, que é justamente contramão. A placa indica ali que é contramão e a gente percebe a presença de agentes da SMTT de um lado da pista e também de outra, inclusive com as 2 viaturas ali estacionadas, com a luz ligada já para mostrar às pessoas, para mostrar aos motoristas, também motociclistas, que há a presença aqui da fiscalização por parte dos agentes de trânsito. Então eles podem sim seguir pela avenida ali, saindo da Rua 8, pegando aqui a Avenida São Luís Rei de França, tanto aqui a conversão para a direita, como no sentido aqui para o bairro da Coab, quanto no sentido ali para o Olho d'Água, no sentido contrário. E muitas pessoas saíam aqui da Avenida São Luís Rei de França e pegavam justamente essa Rua 8, o que é proibido. Mas como você bem lembrou, na parte da noite, e talvez se não tivesse aqui um agente, os agentes, no caso, é mais de um agente, os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, essa infração poderia ainda estar ocorrendo. Como eu disse, a gente mostrou já aqui na TV Difusora uma matéria falando sobre essa questão, inclusive entrevistamos, chegando a falar com pessoas, motoristas que costumam trafegar aqui por esse local, que já presenciaram acidentes. Com a presença dos agentes de trânsito, essa infração não está sendo cometida, mas caso essa fiscalização dos agentes de trânsito não estivesse aqui, provavelmente alguma ou outra pessoa estaria desrespeitando a placa ali que frisa que é proibido aqui fazer a conversão saindo da Avenida São Luís Rei de França ali para a Rua 8. Só pode aí no destino sentido habitacional Turu, vindo aqui já para a Avenida São Luís Rei de França, o bairro do Turu, no sentido contrário, não pode. Na falta de fiscalização, talvez possa acontecer, mas pelo menos agora aqui pela manhã, na manhã desta terça-feira, 4 agentes da SMTT estão garantindo a fiscalização para justamente coibir essas infrações. Essa e outras infrações. Voltamos com você no estúdio, daqui a pouco a gente volta. Aqui ainda no Bom Dia Maranhão, Adalberto. Tá bom, Eduardo, você volta já já. Infelizmente, né, as pessoas desrespeitam aí as leis de trânsito, complicando a vida, não pensam no outro, né? Pensar no outro é o princípio básico, fundamental na vida e no trânsito não é diferente. São 7 horas e mais 15 minutos. Acontece daqui a pouco o seminário A Criança e o Adolescente com Deficiência, os desafios e as conquistas da inclusão na atualidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o defensor Joaquim Gonzaga Neto, do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. É um prazer imenso e agradecemos a oportunidade. Entre as palestras programadas para esse seminário está a palestra que o senhor vai dar sobre o acesso à justiça e também sobre dificuldades familiares. Como é que está esse acesso à justiça hoje? Como é que a Defensoria tem agido no sentido de cumprir o que diz a Constituição e favorecer, inclusive, essas famílias? Perfeito. Adalberto, inicialmente eu preciso que se separe o acesso à justiça do acesso ao processo. Então, o que a Defensoria busca hoje, mais do que nunca, é a resolução extrajudicial dos conflitos. É aquela que efetiva de forma muito mais rápida, né, o direito a ser tutelado, a ser buscado. Por quê? Porque nós nos encontramos numa situação muito complicada. 100 milhões de processos tramitam no Poder Judiciário.
Então, aquilo que pudermos resolver pela via administrativa, seja através do diálogo, de reuniões, da ativação, da articulação de toda uma rede de proteção que existe na defesa do direito da criança e do adolescente, nós sempre buscamos essa via e é isso que nós fomentamos. Temos avançado nessa direção, no caso do Maranhão? Sim. Nós temos resolvido diversas questões afetas à saúde, afetas à educação, a tratamento multidisciplinar, em se tratando aí de questão do direito da criança e do adolescente com deficiência. Eles necessitam de um atendimento especializado, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outros atendimentos especializados, e sempre com o diálogo nós temos buscado a melhor e conseguido de certo modo. Um outro tema que vai ser discutido nesse seminário é a efetivação de políticas públicas, né? Ou seja, já a gente pode dizer isso de uma certa forma, uma sensibilização daqueles que ocupam cargos públicos para políticas públicas nesse setor. É claro que isso é uma construção e a sociedade tem, inclusive, pressionado nessa direção, mas a efetivação dessas políticas, elas de fato ainda são um problema no país? Com certeza. O que nós temos hoje? Nós temos um arcabouço jurídico normativo pronto, umas centenas de direitos, né, afetos à criança, ao adolescente ou adulto com deficiência em linhas gerais. Mas nós temos ainda uma má aplicação, né, desse direito. Os governantes não têm, de todo modo, efetivar todas as políticas públicas necessárias. Mas também nós não devemos desconsiderar que houve avanços ao longo desses últimos tempos. Sobretudo com o que eu acabei de falar, nas questões afetas à saúde. As questões afetas, por exemplo, à educação. Hoje é muito mais fácil você dialogar com o poder público sobre a necessidade de um apoiador, né, para a criança com deficiência, de um tutor pedagógico em sala de aula. Antes você estaria falando algo grego, né, mas já se compreende essa necessidade de que se tenha todo um amparo especial para, enfim, que haja realmente a igualdade de direitos entre a criança e adolescente com deficiência e a criança e adolescente que não possui a deficiência. No caso das crianças e adolescentes com deficiência, nós temos a área da saúde, por exemplo. Um outro tema tratado no seminário diz respeito ao uso de medicamentos, né? Ainda há uma certa dificuldade no Brasil para aprovação de alguns medicamentos, e aí eu vou citar o canabidiol como um deles, né? Mas os que têm o mesmo princípio ativo, e há uma luta constante de familiares no sentido de reconhecer esse tratamento como necessário e fundamental, pode fazer a diferença, inclusive, entre a vida e a morte de uma criança ou de um adolescente. Perfeito. O uso do canabidiol é um exemplo claro da ineficiência, da burocracia ou até mesmo de alguns outros interesses que nós ainda desconhecemos pela não liberação das medicações com esse princípio ativo. Nós temos um ordenamento jurídico pronto e autorizando o uso, mas a Anvisa vem burocratizando e esse medicamento hoje é autorizado a importação, mas custa caríssimo, então se torna inacessível para grande parcela da população. E o que acontece para se buscar essa medicação, Adalberto? O necessitado, a pessoa que precisa da medicação, procura a defensoria e muitas vezes nós somos obrigados a entrar na justiça para obrigar o Estado a arcar com essa importação. E o Estado muitas vezes só arca através de bloqueio nas contas bancárias para que haja a compra dessa medicação. Enquanto que já há uma produção nacional, inclusive com autorização judicial e sob a supervisão da Anvisa, que é preciso que se avance para que essa medicação caia aí, digamos assim, na produção geral da indústria farmacêutica e barateando e facilitando o acesso, porque a eficácia, a eficiência desses medicamentos já é mais do que provada. Bom, o seminário começa daqui a pouco às 8h30, eu queria que o senhor confirmasse o local. Perfeito, o seminário começa daqui a pouco às 8h30 na Assembleia Legislativa, no auditório lá do prédio de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Todo mundo é convidado, o acesso é gratuito, né? Você só precisa fazer a inscrição no ato da chegada ao local. Professor Joaquim, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Nós que agradecemos a oportunidade, Adalberto. Conversei aqui com o professor Joaquim Gonzaga de Araújo Neto. Obrigado mais uma vez. São 7h20. Do próximo bloco começa a série de entrevistas O que vem por aí. Nós vamos tentar entender os desafios do próximo governo e o tema de hoje é economia. E mais, o governador Flávio Dino diz que o Supremo deve conter eventuais propósitos antidemocráticos. São 7h, imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses, da Avenida São Luís e de França, já com um trânsito mais intenso nesse horário. Voltamos já já. São 7h24, não perca a hora, 7h24.
Como anunciamos no início do programa de hoje, nós vamos dar início nesta terça-feira a uma série de entrevistas traçando cenários para um novo governo que vem aí. Hoje o tema é economia e eu recebo aqui o presidente do IMESC, economista e membro do Conselho Federal de Economia, Felipe de Holanda. Felipe, bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, para desenhar esses cenários, a gente precisa de alguns dados, algumas informações, né? A gente está fazendo isso a partir das informações que temos até agora. As entrevistas do próprio futuro ministro Paulo Guedes, as entrevistas do candidato do presidente eleito Jair Bolsonaro. E aí, que cenário a gente consegue vislumbrar para 2018, sendo que agora para 2019, sendo que agora em 2018 já há uma tarefa inicial programada nesse governo de transição, que é a aprovação da reforma da Previdência. Será que esse vai ser o primeiro teste, digamos assim, desse governo para saber que força política vai ter para tentar implementar as medidas na área econômica? Bem, sem dúvida nenhuma, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ontem afirmou, né, que vai encaminhar um conjunto de propostas, né, de ajuste fiscal, a Previdência é a principal, para buscar a tramitação nesse ano, né? Mas a gente sabe que é difícil no final desse governo Temer, né, você mobilizar o Congresso para um tema que tem tanto impacto entre a opinião pública, né? Então a gente acredita que é possível que avance pouco nesse aspecto, né, em relação às reformas. Agora, o programa de governo, apesar de não ter sido debatido durante o período eleitoral, apesar de esse cenário ainda ser incerto, mas ele aponta alguns caminhos, né? Alguns deles estão lá como prioridade, entre eles as privatizações. Né? Esse modelo pensado, aquilo que tem sido dito até agora, é um modelo que funciona para o Brasil. Nós temos problemas sérios, como, por exemplo, mais de 3 milhões de desempregados, né? O programa contempla isso, Felipe? E na verdade, quase 28 milhões, se a gente pegar os desempregados, aqueles que estão em ocupações precárias, aqueles que estão inativos por desalento, né, que a gente chama, que é o desemprego oculto por desalento, né? Não, de fato, se a gente seguir o programa do Bolsonaro, aquilo que está colocado no programa, é verdade que não há ali nenhuma política que tenha impacto imediato na geração de empregos. A exemplo, por exemplo, do que tinha no programa do candidato Haddad, que era a reativação das obras do PAC, programas de moradia, investimentos na parte, né, nos programas no setor de óleo e gás, né? No programa do Bolsonaro, o que a gente vê é, primeiro, a estratégia das privatizações em setores que são considerados estratégicos, inclusive pelos militares, né, que é refino, transporte e varejo, né, distribuição e varejo de combustíveis, Eletrobras, bancos, como por exemplo o Banco do Brasil, né, enfim, Caixa Econômica, não está bem claro aí o que pode ser isso, e portos, né? Esses segmentos, um programa de privatização nessa área, ele pode ter um impacto rápido, no sentido de atrair capital estrangeiro, de fazer o processo da privatização, afinal de contas os ativos estatais estão muito baratos, né? Mas ele não se liga diretamente àquilo que o Brasil mais precisa, que é a geração de empregos para poder reverter o problema do agravamento da questão social, né? E a partir da não geração de emprego e renda, caso isso se confirme, né, pelo que está sendo desenhado, vem a pressão forte da sociedade também. Quer dizer, há esse componente também importante, já que é impossível dissociar essas questões sociais, políticas, das econômicas, né? É verdade, né? Nós podemos ter, digamos assim, um programa de privatização que começa fortalecido com apoio do empresariado, que acarreta a entrada de muitos dólares no Brasil, bons negócios do ponto de vista do mercado financeiro, mas sem estar atrelado a uma estratégia de retomada do investimento em infraestrutura, né? E o próprio sucesso inicial do programa de privatização pode levar a uma coisa que é muito danosa também para o começo, para a retomada do crescimento, que é a valorização do câmbio, que anula aí os ganhos, né, potenciais com exportação e com substituição de importações, né? Então, é previsível que no governo Bolsonaro, logo no início, você comece a ver de fato uma diferença entre digamos assim, o discurso governamental, aquilo que se diz, né, que é
um parâmetro de sucesso e efetivamente aquilo que estiver acontecendo no campo do emprego. Aí, sem dúvida nenhuma, a gente pode pensar, né, que dentro desse período típico de 180 dias, que a gente fala de força política, de lua de mel do presidente com o seu eleitorado, de que ele comece já nesse período a sofrer pressões crescentes, da opinião pública, né, do Congresso, enfim, de forças políticas que o apoiaram no primeiro turno e no segundo turno, principalmente em função do chamado antipetismo, né, e que começam a se distanciar em função da dificuldade que ele deverá ter, provavelmente, na geração de crescimento econômico. Felipe, um outro vetor importante aí na economia, um outro aspecto importante de se abordar é a questão sobre a ótica das despesas das famílias e do governo, né? Como é que está a situação hoje? O que é possível projetar para a partir de 2019? Pois é, fazendo uma avaliação, Adalberto, sobre, digamos, a dinâmica macroeconômica de 2014 para cá, né? A gente vê que o consumo das famílias está muito baixo, porque a massa salarial ela é baixa, as famílias estão bastante endividadas, o consumo e o investimento do setor público negativos, o investimento privado no mínimo histórico, né? E aquele que normalmente nas crises ele tende a puxar, né? Digamos assim, a fazer a chamada política anticíclica, que é o investimento governamental, né? Ele está mais ou menos 30% abaixo, né, do governo como um todo, considerado as 3 esferas, ele está mais ou menos 30% abaixo do que estava antes da crise, né? E a gente não recuperou, né? E isso é uma razão pela qual a gente vê tanta dificuldade com a retomada do crescimento econômico no Brasil. Felipe, o governo Bolsonaro também defende a independência do Banco Central e o controle da inflação, não é? Já, inclusive, alguns nomes aí sendo citados, como provavelmente vindo a ocupar o cargo da presidência lá no Banco Central. Como é que você observa esse movimento e essa tendência aí, qual é? Veja, a independência do Banco Central simplesmente é reforçar esse modelo no qual o Banco Central olha o controle da inflação acima de todas as outras coisas, né? Na minha avaliação, a gente devia se preocupar mais agora com a retomada do crescimento, que inclusive é aquilo que é necessário para poder resolver o problema fiscal, de fato, e não essa coisa de ficar enxugando gelo, de cortar gasto do governo e induzir ao aprofundamento da recessão, né? Então a gente devia priorizar isso e, particularmente, né, acredito que o Brasil devia seguir um modelo tipo os Estados Unidos, em que o Banco Central, sim, ele persegue uma meta de inflação, mas ele também está preocupado com o crescimento econômico e o emprego. Na verdade, você compatibiliza as duas metas. Eu acho que nesse momento no Brasil, a prioridade principal deveria ser a retomada do crescimento econômico, inclusive como forma de resolver na margem, né, resolver o problema fiscal. E há um problema também, as propostas apresentadas pelo candidato Bolsonaro, como por exemplo, a alíquota de 20% de imposto de renda unificada em 20%, com isenção a partir de R$5 mil, digamos, com isenção até R$5 mil, ela, na verdade, ela teria como efeito líquido reduzir a arrecadação total do país, mais ou menos entre 2% e 3% do PIB, e como é que você vai fazer um ajuste fiscal se você reduz a capacidade de arrecadação do governo? Deveria ser pelo menos neutra essa proposta, digamos assim, a proposta de reforma tributária defendida, né, enfim, implantada pelo governo Bolsonaro. Ontem foi reafirmado, inclusive, pelo próprio Paulo Guedes em entrevista, de que o Mercosul não é uma prioridade. Não é? A tendência ao Brasil, como é que você observa esse movimento em relação à questão do Mercosul e a participação do Brasil? Né? É uma agenda mais voltada para, digamos, uma aliança mais explícita, ao contrário do que é a tradição histórica do Brasil, com os Estados Unidos, né? Sem dúvida nenhuma, existem problemas no Mercosul, os países do Mercosul estão com baixo crescimento econômico, no caso da Argentina, uma situação bastante grave, de fato, o Mercosul pode não ser efetivamente, do ponto de vista da articulação tradicional da economia brasileira,
fonte de grande dinamismo, mas é um mercado importante para o Brasil. Por exemplo, a indústria automobilística principal vai para a área do Mercosul e também é um vetor importante de se fazer uma negociação com a União Europeia em torno, né, de flexibilização de tarifas. E nesse último caso interessa diretamente ao Maranhão, ao estado do Maranhão, porque sem dúvida nenhuma nós seremos um dos estados mais beneficiados com um acordo entre Mercosul e União Europeia. Já que você falou do Maranhão, para a gente encerrar, como é que fica o Maranhão nesse contexto, entendendo a necessidade do cumprimento da Constituição, mas entendendo também que politicamente, né, nós temos um estado aí, nós temos o governador Flávio Dino, que fez campanha para o Haddad, enfim, tem se colocado de forma crítica em relação ao governo Bolsonaro. A gente pode ser afetado de alguma forma por essa questão? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma vai ser mais difícil articular, né, políticas e programas que dependam do governo federal para o Maranhão. É claro que nós esperamos, né, uma relação republicana do presidente Bolsonaro e de seus ministros e sua equipe com o estado do Maranhão e com os estados do Nordeste de uma forma geral, né? Claro que sem levar em conta resultados de urna, né? E o governador Flávio Dino fez um excelente governo, né, no seu primeiro mandato, e agora tem, inclusive como apresentado, tem condições de fazer um governo também excelente, se tiver e ter uma boa relação com Brasília é importante, pragmaticamente, e nós vemos aqui no Maranhão um contraponto à política econômica que nós vemos que provavelmente será aplicada aí pela equipe do Bolsonaro, e uma mostra de que é possível você crescer, né, a economia com inclusão social, com inclusão de direitos, com, digamos, com transparência, com exercício da democracia e ao mesmo tempo fazer uma gestão que é extremamente premiada, enfim, em todo o Brasil, reconhecida em todo o Brasil, né? Felipe de Holanda, obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço. São 7h37. Na primeira sessão da Câmara Municipal de São Luís, após as eleições, os vereadores repercutiram, claro, o resultado da eleição para presidente da República, mas também trataram de assuntos locais como a instituição do Parlamento Metropolitano. Entenda na reportagem de Eduardo Ericeira. Na tribuna, os vereadores se revezavam principalmente para falar sobre a sucessão presidencial. O principal assunto foi o resultado das eleições de 2018. O segundo turno aconteceu neste domingo e o resultado das urnas deu a vitória a Jair Bolsonaro. Os vereadores de São Luís desejaram boa sorte ao presidente eleito, mas boa parte dos parlamentares questionou alguns pontos que devem ser levados em conta, como o diálogo com o Congresso, a retomada dos empregos, o combate à corrupção e o desenvolvimento econômico. Só no pequeno expediente, 9 vereadores se pronunciaram. Mas em pauta ainda discussões relacionadas à política local. 2 assuntos chamaram a atenção no grande expediente. O primeiro, projeto de lei que diz respeito à regularização dos food trucks. Todos precisam trabalhar e isso é uma atividade de geração de emprego e renda. E a gente não pode realmente marginalizar o serviço. A gente tem que colocar dentro do texto da lei. E com certeza os nossos pares aqui na Câmara Municipal irão apreciar o projeto de lei com carinho e com certeza será aprovado. Os food trucks são cada vez mais comuns aqui na capital São Luís, principalmente em praças e pontos turísticos da cidade. São veículos, carros, motos e até mesmo bicicletas que utilizam carrinhos acoplados e vendem produtos. Destaque para o ramo alimentício. O Ministério Público presta auxílio e tem sido parceiro em boa parte dos projetos, entre eles o que está relacionado à regularização dos food trucks em São Luís. Vimos também uma possibilidade de legalizar essa atividade, ou seja, dar uma segurança jurídica para essas pessoas, né? Mas também com essa iniciativa, né, com essa sugestão para o vereador Samarques, né, disciplinar também essa atividade na cidade. O outro assunto diz respeito aos 4 municípios que compõem a Grande Ilha. A ideia é garantir uma aproximação entre as câmaras municipais para discutir os problemas referentes à região com os poderes executivo e legislativo. O projeto receberia o nome de Parlamento Metropolitano. Vai ser muito importante essas tomadas de decisões, porque não fica só um vereador em si, a união de todos, né?
através de ofício que vai ser firmado, né? Através de fórum, que vai ter esse debate de fórum, né? De cada cidade, de cada município, para a gente realmente saber o que está acontecendo dentro daquele município. Vamos agora à participação do John Coutrin. John, essa discussão que a gente mostrou na reportagem está só começando, né? Várias audiências estão programadas para tratar dessa questão do parlamento. É uma mudança cultural significativa, né? Bom dia, Adalberto, claro, é muito importante. Essa atuação conjunta das câmaras municipais, Paços Lumiar, Raposa, São José, Ribamar e São Luís, até para que eles possam aí propor projetos e também encabeçar ações, iniciativas que possam favorecer toda essa população da região metropolitana desses 4 municípios, é claro. Então, é claro que esse alinhamento entre esses vereadores para que tenham mais força, ainda mais força para reivindicar melhorias é muito importante, questão do transporte, da saúde, da educação. Isso com certeza favorecerá a população da Grande Ilha. John, eleição passou, eleito o presidente Bolsonaro e agora, naturalmente, aqui no Maranhão, uma disputa aí entre os aliados de Bolsonaro. Como é que está essa disputa aqui no estado? O próprio presidente, o presidente estadual do PSL, que é o partido do Bolsonaro, é o vereador de São Luís, Francisco Carvalho, conhecido como Chico Carvalho. E o Chico Carvalho, ele deu uma declaração ontem ao programa Ponto e Vírgula, no final da tarde, na Difusora FM, disse que não vai haver uma briga. Vão deixar o Bolsonaro bem à vontade para escolher aqui os cargos federais, mas ele deixou bem claro que o presidente do partido aqui no estado é ele. E o Chico Carvalho também tem um outro fator decisivo importante. O Luciano Bivar voltou a comandar o PSL. O Luciano Bivar, que é aliado do Chico. O Chico tem o cargo de vice-presidente nacional do PSL e o Luciano Bivar volta a ser presidente no lugar do Gustavo. E aí ele vai, claro, ter força junto à direção nacional. Mas, é claro, correndo por fora tem a Maura Jorge, que foi a candidata, apoiada aí pelo Bolsonaro aqui no estado do Maranhão, candidata do Bolsonaro. Temos também o deputado federal Kleber Verde, o deputado federal Aloysio Mendes, o Kleber Verde, que é do PRB, da Igreja Universal, que também apoiou o Bolsonaro, vai brigar para a continuação dos espaços que ele tem aqui no estado do Maranhão, cargos aí em órgãos federais, que o Kleber Verde tem. O Aloysio Mendes é amigo do filho do Bolsonaro, do deputado federal, do filho do Bolsonaro, da bancada ali chamada Bancada da Segurança. Então também tem um bom trânsito lá com o Bolsonaro, inclusive chegou a almoçar com o Bolsonaro, Aloysio Mendes, por conta dessa amizade com o filho do Bolsonaro, dada a relação deles na Câmara Federal. Outro também que deve se aproximar é o senador Roberto Rocha, já que ele declarou apoio ao Bolsonaro e também conseguiu uma audiência com o Bolsonaro antes das eleições. O senador Roberto Rocha é do PSDB e também, claro, vai ali fazer parte da bancada de apoio ao Bolsonaro no Senado. Como é que está a união aí, as tratativas em relação aos partidos do chamado campo democrático após essas eleições, especificamente lá na Câmara dos Deputados, hein, John? Bom, Adalberto, é interessante dizer que o PT teve a chance dele. O PT já vem muito fragilizado, é necessário que o PT faça até uma autocrítica do que realmente aconteceu, porque poderia ter unido mais a esquerda, poderia ter unido PSB, PDT e outros partidos, até no nome que seria mais consenso, que era do Ciro Gomes, um nome mais competitivo, um nome com menos rejeição, e que não tinha aquele estigma de Lula e de PT, seria o nome ideal para enfrentar Bolsonaro. Bom, não havendo esse consenso agora, bola para frente, agora o PDT e o PCdoB querem encampar essa liderança ali na Câmara Federal, no Congresso, nesse líder desse bloco. É claro que eles querem estar à frente, não mais o PT, fragilizado, mas eles querem liderar. PDT e PCdoB, o Orlando Silva, que é o líder do PCdoB lá na Câmara, já disse isso, que o PT não terá mais o papel de protagonista. O protagonismo agora será das esquerdas, PDT, PSB e PCdoB, claro, com o PT fazendo parte dessa frente, mas não na liderança como antes. Vamos falar agora sobre a manifestação do governador Flávio Dino ontem, a respeito ainda da repercussão desse resultado que veio das urnas e da manutenção da democracia. Exato. Flávio Dino continua dando repercussão, tendo repercussão das suas falas na imprensa nacional, tem sido muito ouvido, até porque ele foi uma das principais lideranças de oposição à candidatura do Bolsonaro. Ele se colocou à frente, foi para frente contra a candidatura do Bolsonaro, a favor do Haddad, e ele disse que o STF, Supremo Tribunal Federal,
tem o poder moderador para que não haja esses arroubos de retrocesso, ou seja, para que não haja aí nada contra a democracia, nem violência e nem, claro, autoritarismo, a ditadura implantada aqui no país. E o STF tem esse papel importantíssimo na visão do Flávio Dino. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 44 minutos, 7h44 no Maranhão, você ligado aqui na TV Difusora. No próximo bloco tem as notícias da região Tocantina com Luiz Carlos Lima e tem esporte também com Laércio Júnior. A gente volta já já. Não perca a hora, são 7h48 no Maranhão. Acontece daqui a pouco uma reunião entre empresários e o Sindicato dos Rodoviários, mediada aí pelo Ministério Público do Trabalho. Caso não haja um acordo entre trabalhadores e patrões, o Sindicato dos Rodoviários promete retomar o movimento, que pode resultar em greve por tempo indeterminado. A reunião acontece na sede do Ministério Público do Trabalho, aqui na capital. Vamos à Imperatriz agora com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Corpo de Bombeiros continuou ontem as buscas ao rapaz que pulou no Rio Tocantins, tentando fugir de perseguidores armados. O jovem teria sido atingido por tiros e o caso aconteceu no domingo à tarde. Erlis Breno está desaparecido há mais de 24 horas. Ele foi baleado no bairro Leandra e teria pulado no Rio Tocantins na tentativa de fugir de mais disparos. O delegado responsável pela Delegacia de Homicídios, Praxísteles Martins, explica que após Breno ou o corpo dele ser encontrado, as investigações seguem acerca da autoria e motivação do crime. A gente está tratando ainda como desaparecimento, né? A gente não pode falar em homicídio, já que o corpo ainda não foi localizado. O crime aconteceu na tarde do último domingo. No entanto, o Corpo de Bombeiros só recebeu o chamado da ocorrência por volta das 8 horas da noite, impossibilitando a realização de buscas no horário. Se ele realmente tivesse falecido, o familiar tinha insistido para que pudesse buscar o corpo. Outro fator, se fosse alvejado por uma arma de fogo, uma arma branca, estaria no rio. E depois de cerca de 12 horas, de ontem até hoje, o seu corpo talvez flutuasse. Como ninguém deu queixa da falta ou sumiço dessa pessoa, então eles devem ter sobrevivido. O PROCON realiza uma fiscalização em 59 postos de combustível aqui de Imperatriz. O objetivo é verificar se há irregularidade no preço do produto e também se há publicidade enganosa. No total, 59 postos vão ser fiscalizados e notificados para justificarem o aumento no valor do preço da gasolina, que deve ficar em média R$ 4,18 e que custa em média atualmente R$ 4,69 em Imperatriz. De setembro para cá, já baixou em média de 9%. E é uma determinação que até o dia 4 de novembro é para baixar 46% nas bombas. No entanto, até agora, o consumidor ainda não teve esses descontos. De junho a outubro deste ano, foram cerca de 50 alterações no valor do combustível. As notificações ocorrem durante toda a semana e os estabelecimentos devem comprovar que estão reajustando os preços, conforme redução divulgada pela Petrobras nas últimas semanas. Nós vamos fazer esse trabalho de fiscalização para que o consumidor não fique prejudicado. No primeiro dia de fiscalização, o PROCON constatou que os proprietários ainda não haviam recebido os descontos dos valores para serem repassados aos consumidores e os postos deverão justificar os preços praticados em até 10 dias a contar da data de recebimento da notificação, sob pena de cometer o crime de desobediência nos termos do artigo 330 do Código Penal. É isso, Adalberto. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Vamos agora falar de esporte. Laércio Júnior, hoje com imagens a gente fala da Série B, né? Série B do Campeonato Maranhense, que teve um grande jogo lá em Pinheiro, primeira partida da decisão com casa cheia. Veja agora como foi a vitória do PAC, que agora está a um empate da grande decisão, aliás, do título do Campeonato Maranhense da Série B e, consequentemente, do acesso à Série A. Casa cheia no estádio Costa Rodrigues. Mais de 5.000 pessoas lotaram o estádio.
É a expectativa da torcida pinheirense de voltar à primeira divisão do Campeonato Maranhense após mais de 25 anos. Do outro lado, o Chapadinha, time de laranja que tem um histórico mais recente de participação, só que também anda afastado há alguns anos. O primeiro tempo é equilibrado. Os times até criam boas chances, mas a emoção fica mesmo para a etapa final. Logo no início, passe açucarado do experiente Cléo para Jonas Piu Piu. A finalização é precisa. 1-0 Chapadinha. Atrás do placar, Pinheiro vai com tudo para cima. E aí aparece o talento do jovem Neto, o camisa 10 do Pinheiro Atlético Clube de apenas 20 anos. Ele aproveita a boa cobrança de falta e sobe de cabeça para empatar a partida. 1-1. O resultado ainda dava vantagem do empate para o Chapadinha. Com isso, Pinheiro pressiona e chega a virada. Lentini ganha pelo alto. Juninho Pindaré chega antes do zagueiro e rola para Neto com categoria a marcar o gol da virada. Belo gol e vitória do PAC. Final, Pinheiro 2, Chapadinha 1. Com o resultado, agora é a vez do PAC ter um empate no domingo em São Luís para ficar com o título da Série B. Foi o primeiro jogo da final, a gente só fez nosso dever de casa, não tem nada a ganho. A gente vai com a mesma seriedade, mesmo trabalho para São Luís para trazer o título para Pinheiro. É um jogo difícil no Castelão, vamos ter que ter cabeça, vamos ter que descansar bem, preparar a melhor estratégia. O importante é que agora a gente tenha vantagem para o segundo jogo e é a gente que joga pelo empate. O time de Pinheiro está de parabéns, mas esse jogo é um jogo de 180 minutos. Nós sabemos das nossas condições, nós podemos reverter esse resultado dentro de Chapadinha. No segundo tempo aí pegamos 2 gols aí de bobeira aí, né? Falta de desatenção da nossa zaga ali. Agora é ter a humildade aí, não baixar a cabeça e tentar reverter esse placar lá dentro de casa. Domingo aqui em São Luís, 15 para as 4 da tarde no Castelão. Vamos acompanhar. Bom dia, Laércio. Bom dia. Bom dia para você também que acompanha o nosso Bom Dia Maranhão. Outras notícias no portal MA10. A gente encerra com imagens aqui da cidade, da capital de todos os maranhenses. Avenida importante aqui da cidade, a Avenida Gelânimo de Albuquerque. É com essas imagens que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Ótimo dia para você e até amanhã.